Amém? Amém. Embora a luta seja grande e seja grande o temporal, nós não podemos ter derrota, nós precisamos vencer o mal. Com Jesus Cristo à nossa frente, o nosso mestre general, nós venceremos. Nós venceremos, nós venceremos a final. Embora a luta seja grande e seja grande o temporal, nós não podemos ter derrota, nós precisamos vencer o mal. Com Jesus Cristo à nossa frente, o nosso mestre general, nós venceremos, nós venceremos, nós venceremos a final. Nós venceremos, nós venceremos, nós venceremos a final. Amém? Amém. Deus sempre vai ser o nosso refúgio, amém? És o meu refúgio, minha fortaleza, meu socorro eterno, és o meu abrigo, és o meu refúgio, minha fortaleza, meu socorro eterno, és o meu abrigo. Quando o mar se agitar, confiarei em ti, Senhor. E se a terra se abrir, confiarei em ti, meu Deus. És o meu refúgio, és o meu refúgio, Minha fortaleza, minha fortaleza, meu socorro eterno, meu socorro eterno, és o meu abrigo, és o meu refúgio, És o meu refúgio, minha fortaleza, meu socorro eterno, meu socorro eterno, és o meu abrigo. Quando o mar
Amém. Vai ficar em pé? Peço os irmãos para ficar em pé. Não preciso que tu venhas à minha casa, só preciso que tu digas uma palavra. Não sou digno, não sou digno, mas entre a multidão eu grito: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Eu sei que tu podes, Senhor, se quiseres, podes me purificar. Eu sei que tu podes, Senhor. Eu sei que tu podes, Senhor, se quiseres, podes me purificar. Me cura, Senhor, me cura, Senhor. Manifesta em mim as tuas obras. Vem, Jesus, te peço agora. Me cura, Senhor, me cura, Senhor. Eu creio, me cura, Senhor. Agarre no seu manto agora. Em teu manto me agarro e recebo o poder. Por tua ordem me liberto, correntes não vão me prender. Toca agora os meus olhos. Põe teu barro curador. Chama agora o meu nome, me levanta, Senhor. Eu sei que tu podes, Senhor, se quiseres, podes me purificar. Aleluia. Eu sei que tu podes, Senhor, se quiseres, podes me purificar. Me cura, Senhor, me cura, Senhor. Manifesta em mim as tuas obras. Vem, Jesus, te peço agora. Me cura, Senhor, me cura, Senhor. Eu creio, me cura, Senhor. Manifesta em mim as tuas obras. Em Jesus te peço agora. Me cura, Senhor, me cura, Senhor. Eu creio, me cura, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Oração. Nesse momento eu convido você, se assim você puder, ficar de joelhos para juntos nós fazermos uma oração. Querido Pai que habita nos altos céus, te damos graças, Senhor Jesus, por mais esse dia, por mais essa oportunidade que o Senhor está nos dando de estarmos aqui reunidos em Teu nome, na Tua casa, para adorar o Senhor.
Recebe, Senhor Deus, a nossa adoração nessa noite. Que o Senhor venha ser com cada um dos teus filhos que aqui estão, com cada amigo que aqui está no nosso meio. Que o Senhor venha derramar sobre nós, sobre o teu povo, sobre a tua igreja, uma bênção toda especial. Que o Espírito Santo do Senhor venha ser derramado sobre os teus filhos. Que o Senhor nessa noite também venha ungir o mensageiro dessa noite. Que ele venha falar a tua palavra. Que o Senhor venha usá-lo de uma maneira toda especial. Que ele venha ser, meu Deus, um canal de bênçãos. Que nós, ao sairmos daqui nessa noite, possamos sair fortalecidos com o poder da tua palavra. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus seja louvado. Nesse momento eu convido as nossas diaconisas para recolher dízimos e ofertas. Ofertar, quero devolver, quero entregar tudo, enfim, de coração. Esse é o meu louvor, minha gratidão. Quero ofertar e devolver a Jesus. Bênção sem medida. Aqui, Senhor Deus, estão as dádivas, os dízimos, as ofertas que teus filhos trouxeram nesta noite, como forma de gratidão, das bênçãos que o Senhor tem derramado na vida de cada um. Abençoa cada dizimista, cada ofertante, e aqueles que não puderam ofertar nessa noite, o Senhor conhece a vida de cada um, que o Senhor venha ser com cada um dos teus filhos. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Nesse momento eu convido o nosso irmão Mendonça para louvar o Senhor. Boa noite à igreja. Louvado seja Deus, desde agora e para sempre. Amém? Eis que o amor sem par nasceu em nossos corações. De um olhar surgiu então um sonho sem igual. Em Deus queremos encontrar celestial poder. Os nossos pés irá guiar em todo viver, que Cristo possa estar ao seu redor, seja onde for. Teu amor perdure sempre, como a flor a perfumar. Que em nossa vida reine a paz, a esperança e o perdão. Abençoa-nos, ó Pai, com tua mão. Ouve essa oração.
aqui estão também, alegria tem. Querem dizer a seu irmão, só desejam todo bem. E a voz do coração diz a você: o amor não cessará. Que o amor perdure sempre, como a flor a perfumar. Em nossa vida reine a paz, a esperança e o perdão. Abençoa-nos, ó Pai, com sua mão. Ouve essa oração. Ouve essa oração. Louvado seja Deus, desde agora e para sempre. Boa noite à igreja, boa noite a todos. Como é bom estar aqui junto dos irmãos. Antes da mensagem eu queria dar alguns avisos. O primeiro aviso é que próximo sábado à noite nós teremos a nossa segunda festa da colheita, amém? Toda a igreja está convidada a participar desse evento. Vai ser um evento maravilhoso, onde iremos adorar o Senhor, teremos momento de confraternização, de brincadeira, vai ser bem descontraído, vai ser muito bom. Então nós teremos sábado à noite a festa da colheita e vai ser uma bênção. Tá bom? Vai ser lá na casa do Pedro, no setor 3, não é setor 3 ali? Pronto, setor 3. Ei, Amídio, eu quero participar. Você vai lá no grupo da igreja, fala com Gessiane, pode falar comigo, com o Pedro. Aí a gente responde, porque assim, nós estamos fazendo o levantamento de quem não tem transporte para ir, mas quer ir. Então, ninguém vai ser excluído, ninguém vai ficar de fora. A gente vai procurar uma maneira de que todos possam participar. Então, vai ser uma bênção. Se você tem o desejo de ir, sábado à noite, você não vai fazer nada, quer participar, o convite está feito. Tá bom? Então, recado dado. Ok? Pois bem. Segundo recado é as lições da escola sabatina. O projeto Maná, ele já deu início e nós temos que comprar as lições até o dia 8 de julho. Passa essa quinta-feira na próxima, ou seja, temos pouco mais de 15 dias para poder fazer o pedido da lição. Então, se você ainda não fez o pedido da lição, procure Camila ou eu e dê aí o seu nome. A gente está fazendo o levantamento para fazer um pedido só. Porque as lições que foram pedidas no projeto Maná do ano passado só vão até esse terceiro trimestre. O quarto trimestre já não tem mais lição. Então temos que fazer o quanto antes para as lições chegarem na data certa. Ok? Recado dado da lição? Então você olha a lição e vamos lá. Gente, o projeto Maná é muito bom porque você vai comprar a lição e você só paga uma vez e dura o ano todo. Não é caro, é algo que você vai ter durante os 365 dias do ano, material de estudo da Palavra de Deus. Nós temos que estar preparados para não sermos enganados. E eu digo a vocês, o conteúdo da lição da escola sabatina
é um curso teológico, é um curso da Bíblia tão completo que quando você estuda, quando você lê, quando você decide se dedicar ao estudo, você sai com conhecimento e diz assim: o Senhor, Ele tem muito mais para me dar do que simplesmente algo superficial. O estudo da lição traz profundidade ao entendimento da palavra de Deus. E todos nós precisamos disso. Tá bom? Então, são esses os recados. E hoje, eu tinha programado para hoje falar sobre as cartas de Paulo. Nós iríamos fazer uma viagem sobre as cartas paulinas. Porém, quinta-feira eu estava fazendo a correção do texto e me veio à mente uma situação que aconteceu e eu disse: não, eu acho que domingo será melhor uma outra mensagem que eu já tinha preparado antes. E aí eu decidi trazer hoje. Nós iremos hoje para João capítulo 11. Abra sua Bíblia em João capítulo 11. Convido você a ir a esse texto tão maravilhoso que vai nos trazer as lições preciosas dessa noite. E o tema da mensagem é: por que Deus permite que seus filhos sofram? Você já se perguntou, já questionou? O Evangelho de João pode aumentar só um pouco aqui o microfone, por favor? Só pode aumentar um pouco. Pronto, agora está melhor? Está todo mundo ouvindo? Pois bem, o Evangelho de João, ele é dividido em 7 partes, em 7 milagres de Jesus. Esses milagres, eles trazem um foco no que Jesus é capaz de fazer. E o último milagre é como que um desfecho, como que aquele que abrilhanta e mostra a grandiosidade, a superioridade do poder de Deus. E esse milagre é então a ressurreição de Lázaro. E na ressurreição de Lázaro nós encontramos uma história muito bonita. Tanto é que essa história é tão marcante que quando você vai para as crianças, elas conhecem a história da ressurreição de Lázaro, não é verdade? A história de Lázaro, ela tem importantes lições. Você provavelmente já leu essa história ou já ouviu. E a história ela conta das irmãs de Lázaro e Lázaro. Lázaro, ele fazia parte de uma família muito amada por Jesus. E essa família era tão amada que sempre que Jesus passava por Betânia, ele se hospedava na casa de quem? De Lázaro. Você já imaginou você morando em Forquilha aqui? Aí imagina você vivendo nos tempos de Jesus e sempre que Jesus passar em Forquilha, se hospedar na sua casa. Não, deve ser maravilhoso demais. É uma bênção, meu irmão. Olha, e aquela família, elas tinham esse prazer de receber em sua casa, vez ou outra, o Salvador e Senhor Jesus Cristo. E o tempo foi passando e um dia Lázaro adoeceu. E as condições iam piorando, aquela enfermidade estava ficando séria e Marta e Maria buscaram todos os recursos que podiam para então tentar levar Lázaro à cura, para resolver o problema, mas não conseguiram. Não é parecido com a gente? A gente às vezes passa por alguns problemas e dificuldades e nós, em nossa autossuficiência, tentamos resolver o nosso problema da nossa própria maneira. Procuramos os recursos que temos nas nossas mãos e tentamos solucionar os problemas do nosso jeito.
e às vezes não dá resultado. E aí elas fizeram de tudo, e mesmo fazendo de tudo, nada de resolver o problema. E então elas lembraram que elas tinham alguém. Quem era? Jesus. E é evidente que no momento de crise, quando as oportunidades acabaram, elas lembraram e decidiram mandar um recado para Jesus. E eu fico assim impressionado, porque as coisas que acontecem conosco também não são diferentes. Quando nós não conseguimos resolver aquela situação, aí nós apelamos para quem? Para Jesus. Está vendo como essa história, ela às vezes parece com a nossa? É como que um pai que tem um filho, aí o filho adoeceu, o filho pequeno, aí o pai viu que o filho teve ali uma febre, a primeira coisa que o pai faz é o quê? Dá um dipirona, não é? Aí vai lá para o menino, aí dá o dipirona para o menino. Só que a febre não passa. Aí do dipirona já vai para o médico. Aí chega lá no médico, o médico passa o remédio, volta para casa e o remédio não passa. E aí tentou o médico, tentou o dipirona, tentou o médico, aí quando viu que não resolveu, foi para onde? Aí vai até onde está Jesus. Não será que a ordem das coisas aí estão trocadas? A primeira coisa que deveríamos fazer não é ir aonde estava Jesus. Não estou dizendo que ir ao médico não é importante, que o remédio não é necessário, mas é porque às vezes nós tentamos resolver os problemas do nosso jeito e esquecemos aquele que é capaz de resolver todo e qualquer problema que a humanidade tenha: Deus. A primeira coisa aqui surpreendente na história é que, apesar de Jesus amar tanto aquela família, quando o recado chegou para Jesus, Jesus estava distante de Betânia mais ou menos uns 2 dias de caminhada. Quando disseram: Jesus, está enfermo aquele a quem amas, Jesus disse apenas umas palavras bonitas e permaneceu aonde estava por mais 2 dias. Ele não correu em direção aonde estava Lázaro, não foi para Betânia. E quando Jesus chega em Betânia, aí chega lá, é mais ou menos assim a reação das pessoas: que pena, chegou tarde. Você já pensou? Você já ouviu falar Jesus se atrasar para alguma coisa? Eu já me atrasei, mas Jesus, Ele não conhece nem atraso e nem adiantamento. Jesus, ele chega no momento exato. E aí quando ele chega, Marta, ela já traz assim uma frase muito forte, né? Ela diz mais ou menos assim: Senhor, se o Senhor tivesse chegado antes, ele estava salvo. Sabe o que é que Marta diz? Senhor, porque o Senhor atrasou, meu irmão morreu. Às vezes nós jogamos as culpas das tragédias que acontecem na nossa vida no colo de Deus. Sabe, irmãos, quando Jesus chegou lá, Lázaro já estava morto há 4 dias, e as coisas ali foram então sucedendo, e Jesus faz uma pergunta: aonde o sepultaram? Onde foi o lugar que depositaram o corpo de Lázaro? E conduziram Jesus ali até a sepultura, algumas pessoas criticando, outras então estavam ali na expectativa, só observando, mas o que era comum a todos é que todos estavam sofrendo, porque Lázaro era alguém muito querido, muito amado. Especialmente no sofrimento estão as suas irmãs, Marta e Maria. Quem perdeu algum ente querido, eu perdi há poucos dias
um tio, irmão de minha avó, que minha mãe cuidou, mesmo diante da incapacidade humana, diante da morte. Eu louvo a Deus porque minha mãe, naquela batalha, e meu tio, naquela luta, conseguiram a vitória. Meu tio descansa no Senhor, eu posso crer assim, e creio na ressurreição em Cristo. Quando Jesus voltar, eu creio na ressurreição. O meu tio Jerome estará de pé naquele grande dia. Eu posso ter essa esperança. E aí Jesus manda tirarem a pedra, e ele, creio que com voz forte, Jesus dá uma ordem e diz assim: Lázaro, vem para fora. Irmãos, foi tão forte, as palavras foram tão fortes, as palavras de Jesus, que quando Lázaro sai, algumas pessoas que antes não acreditavam no ministério de Jesus se converteram. Disseram: verdadeiramente este aí é quem tem as palavras de vida. Outros, porque estavam com inveja do poder de Cristo, olha só, porque não conseguiam proporcionar nada equiparado àquela ressurreição, com inveja daquilo que Jesus fazia. Quem foi que teve essa inveja, hein, de querer ser igual a Jesus? O diabo. Eles começaram a tramar a morte do mestre. Eles começaram a colocar um plano para que Jesus fosse então morto. E a influência de Jesus foi crescendo, e aquele milagre fez desencadear fatos que pouco tempo depois o levaram à crucifixão, à morte de cruz. Vamos para João 11, vamos ler o texto, o Evangelho de João, capítulo 11, verso 1. João 11, verso 1. Diz assim: Estava, porém, enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e que tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Verso 14 diz assim: Então, pois, Jesus disse claramente: Lázaro está morto, e folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Irmãos, aquela família passou por uma tremenda tribulação. Sabe, irmãos, Jesus, ele não atendeu o pedido conforme elas esperavam. Eu estou falando com alguém essa noite que tem pedido a Deus, tem orado, e Deus não está respondendo conforme o seu pedido, conforme sua oração. Se Jesus amava de fato essa família, por que então ele permitiu aquele sofrimento? Por quê? Se Jesus, ele de fato nos ama, por que ele permite que muitas vezes nós passemos por sofrimentos? Conta-se uma lenda de um monstro. E esse monstro era metade homem e metade monstro. E ele ficava nas noites nas estradas. E quando os andarilhos, os homens andavam à noite, ele ia diante desses homens e dizia assim: responda-me ou te devoro.
E aí o monstro, ele dizia umas charadas, e se a pessoa não soubesse a resposta, ele devorava a pessoa. Uma das charadas ele diz assim: o que é que de manhã anda com 4 pés, à tarde com 2 pés e à noite com 3? Você sabe o que é? Não? Ia ser devorado? Não acredito. É o ser humano. Quando é pequeno, ele engatinha. Tem quantos pés ali? Quantas pontas no chão? 4. Quando é adulto, ele anda. E quando é velhinho, usa uma bengala. Olha aí, se o monstro aparecesse para você, seria devorado. E existem perguntas que martelam a nossa mente e que muitas vezes nos consomem, nos devoram. E esse monstro aqui foi apenas para nos fazer entender que há questões nas nossas vidas que nos trazem sofrimento, dor e angústia, porque não sabemos as respostas. Porque a pergunta hoje não é apenas porque Deus permite o sofrimento. Não é essa. É mais restrita ainda. Por que é que Deus permite o sofrimento daqueles que o amam, que o buscam? Por quê? Voltando para a história do monstro, um dia o monstro apareceu diante de um andarilho, mas aquele não era qualquer um. Aquele homem era um sábio. E o monstro então lançou a sua charada. E na charada, o monstro perguntou e o homem sábio respondeu. Acertou a pergunta. E o monstro mais uma vez vai lá e pergunta outra questão, faz outra questão, e o homem responde mais uma vez. E o monstro foi perguntando e obtendo as respostas, até que o monstro não suportou e lançou-se de uma montanha abaixo e nunca mais incomodou ninguém. Sabe por quê? Porque as perguntas que muitas vezes nos devoram, quando nós conseguimos achar a resposta delas, elas param de nos atormentar e passamos então a conviver com elas. E elas, que antes nos devoravam, agora passam a fazer parte da nossa convivência. Então a pergunta é: por que Deus permite que seus filhos amados sofram? E a primeira resposta está no verso 3. Abra sua Bíblia no verso 3. João 11, verso 3 diz assim: mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Por que Deus permite que seus filhos sofram? Por que Ele não evita o sofrimento de seus filhos? Primeira resposta: porque Ele não prometeu isso. Quando Marta e Maria mandam um recado para Jesus, ela não manda um recado dizendo assim: Senhor, lembra quando o Senhor me visitou? Quando o Senhor esteve lá em casa, o Senhor prometeu que quando eu precisasse, era só fazer assim, o Senhor me dava uma resposta, o Senhor me respondia, o Senhor me ia então me atender conforme o meu pedido. Elas não tiveram esse argumento. O argumento delas é que elas então levantaram: Senhor, o teu amor é o motivo de minha necessidade. Senhor, aquele a quem tu amas está enfermo. Elas apelaram para o amor de Jesus. O único argumento evidente aqui que Marta e Maria usam é o amor do Mestre, do nosso Senhor Jesus. Nem sempre Deus evita o sofrimento de seus filhos, primeiro porque Ele não prometeu isso. Não faz parte do propósito de Deus que passemos por esse mundo sem sofrimento. Quando nós vamos para o livro de Salmos, Salmo 46, no verso 1, deixa bem claro
o Senhor é o socorro bem presente aonde? Nas tribulações. A Bíblia não está dizendo ali que o Senhor é o socorro bem presente que nos tira, nos impede de passar por tribulações. Aqui está dizendo que quando você estiver passando por tribulação, por dificuldade, passando por sofrimento, por necessidade, o Senhor, Ele não te abandona, Ele está contigo, Ele não te deixa. Você não está sozinho. A gente vai para a Bíblia, irmãos, a Bíblia é maravilhosa, e quando a gente vai e vê as histórias, Deus, Ele vai então libertar Daniel de maneira poderosa da cova dos leões. Imagina só, o anjo do Senhor enviado por Deus entra na cova e fecha a boca de leões. É poderoso ou não é? É um Deus poderoso, mas o mesmo Deus poderoso, diante da prisão de João Batista, Jesus, humanamente falando, parece que não faz nada. João Batista encarcerado. Quando contam, olha, João, o profeta foi preso. Jesus, ele não faz nada, por mais que ele tenha feito uma declaração poderosa: homem nascido de mulher, outro não há como João Batista. Olha só, mas Jesus não faz nada, e João Batista sai do cárcere para ser morto por causa de da vaidade de uma mulher adúltera. E onde estava Deus quando João Batista foi morto? Será que Deus abriu os olhos para Daniel e fechou para João Batista? Em Rondônia, tinha um casal muito dedicado a Deus, servos do Senhor, e eles já tinham filhos grandes, mas um dia a mulher grávida, depois os filhos adultos, a mulher engravidou e agora veio uma menina. E a menininha de 3 anos de idade era o bem-querer do casal, era o amor da família. E um dia a menininha, por um descuido, foi brincar na piscina, caiu na piscina e morreu. Um quadro sem explicação. O pastor foi para o velório, e quanto menor o caixão, maior o sofrimento. E foi para o velório, e chegando lá, um familiar chega zangado com toda aquela situação, zangado com Deus, zangado com o acontecido, e quando viu o pastor, zangado com o pastor também. E aí perguntou: me responde aí, pastor, aonde estava Deus quando isso aconteceu na minha família? Olha o tamanho dessa tragédia, aonde está o teu Deus? Irmãos, você já se perguntou alguma vez aonde está Deus quando as tragédias acontecem na sua vida? Você já se questionou por que você está passando por essa dificuldade? E que aos teus olhos parece que Deus não está vendo o que você está passando, sofrendo e sentindo? E quem sabe em uma oração você questionou: Deus, aonde tu estás? Não está enxergando o teu filho? Sou eu aqui. Sabe, irmãos, sabe onde é que Deus estava diante daquela tragédia? Vou trazer para mais perto. Sabe aonde é que Deus está diante da tribulação que você tem passado, da dificuldade que você tem enfrentado? Deus está onde sempre esteve e onde sempre estará, em seu trono,
sabendo tudo o que acontece no universo e dirigindo o rumo de todas as coisas. Deus, Ele pode tudo. Não é porque o sofrimento bate na tua porta que Deus deixou de ter poder. Deus continua sendo todo-poderoso. E Ele sabe o que você passa. E eu quero te dizer nessa noite que Ele ama você. E junto com você, Ele está passando por essa dificuldade que você tem enfrentado. O problema é porque às vezes nós não conseguimos enxergar o Jesus dentro do barco da nossa vida. Nós só olhamos para a água que vai a nos naufragar. Deus está convergindo tudo e Ele sabe tudo. Primeira resposta: por que Deus permite que seus filhos mais amados, seus filhos queridos sofram? Porque Ele não prometeu que nos tiraria totalmente do sofrimento. Segunda resposta, verso 4. Diz assim: e Jesus, ouvindo isto, disse: esta enfermidade não é para a morte. Olhe bem para que é, mas para o quê? A glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado através dela. Irmãos, o segundo motivo é para que o nome de Deus seja, através da tua luta, glorificado. Irmãos, as maiores revelações da glória de Deus em favor do seu povo acontecem nos momentos das maiores provações. Olhe para a história. O povo, na época de Moisés, escravo no Egito por 400 anos. Deus envia Moisés e milagres são feitos no Egito. Para o Egito são pragas, mas para o povo de Deus são milagres. O povo é liberto e saem do Egito rumo à terra prometida, rumo a Canaã. Mas no meio da jornada, o que é que eles encontram? Um mar. Não tem como atravessar, eles não estavam de barco, era cerca de 2 milhões de pessoas. Você já pensou numa situação dessa? E Deus, vendo o povo encurralado de um lado pelo exército egípcio e do outro encurralado por águas, Deus, de maneira poderosa, faz o que? O mar se abrir. O mar, ele impedia que o povo prosseguisse, mas não impedia que Deus agisse. Você, nessa noite, entenda que o mar de luta que você está passando pode até parecer que te impede de prosseguir, mas não impede de Deus agir, para que o nome dele seja, através da tua luta, do teu sofrimento, glorificado. Um dia, uma mulher morava em Curitiba e estava passando por um quadro de depressão profunda. Ela decidiu então tirar a própria vida, mas não quis fazer isso em casa por conta dos filhos, e decidiu pegar o carro e tirar a vida em um outro lugar. Por costume, entrou no carro e ligou o rádio. Olha só, e onde caiu? Na Rádio Novo Tempo. E do outro lado no outro lado das ondas de rádio, quem estava falando? O pastor Bulhon, usado por Deus. E aquela mulher, enfrentando um problema maior que suas forças, em uma angústia profunda, começa a ouvir as palavras que saem daquele rádio e dizia assim: você que está desesperado, angustiado e cheio de problemas, Jesus ama você. Não se desespere, não perca as esperanças, não desista. Deus vai lhe dar uma nova chance. Vá até Jesus. E mais uma coincidência: enquanto ela ouvia aquelas palavras,
ela vê a logomarca da Novo Tempo em uma escola. Chega lá, encontra o vigia naquela noite, conversa com ele e vai para casa, não mais para tirar a vida, mas sim para mostrar que Deus lhe deu uma nova chance. Você consegue entender que a angústia que aquela mulher passava, aquela angústia profunda, serviu para que o nome de Deus fosse o quê? Glorificado. Então, Deus, Ele mostrou através daquele sofrimento o que é capaz de fazer na vida daquela mulher. E para que serve a aprovação que você está passando hoje? Pode servir para que o nome de Deus seja, através do teu sofrimento, da tua angústia, da tua espera, o nome de Deus seja glorificado. Primeira resposta: porque Deus permite que seus filhos sofram? Vamos lá? Porque Deus não prometeu que iria nos tirar de todo sofrimento. Segunda resposta: para que o nome de Deus seja, através dos nossos sofrimentos, glorificado. E o terceiro está no verso 15. João capítulo 11, verso 15, diz assim: e folgo por amor de vós, de que lá não estivesse, para que creiais, para que possais crer. Irmãos, as provações, elas são como que um instrumento de Deus para a salvação de seus filhos. Não que Deus provoque as tragédias, os sofrimentos, os problemas, a morte, isso é obra do maligno. Mas Deus permite que essas situações aconteçam para que nós venhamos crer no poder dele. Se você viver tranquilamente, você diz assim: olha, eu vou aceitar Jesus porque Jesus prometeu me dar uma vida tranquila, eu não vou ter mais problema. Não é com Jesus que você vai conseguir isso, não. A Bíblia diz que quando nós aceitamos a Ele, nós não temos um tapete vermelho aqui nessa terra, meu povo. Ele diz assim: olha, vocês vão me aceitar, mas vocês vão ser açoitados por causa do meu nome, serão traídos por causa do meu nome, vocês serão injustiçados por causa do meu nome, vocês irão passar por problemas maiores do que passariam se não confiassem em mim, mas por terem me aceitado, tenho plena certeza que vocês passarão por sofrimentos. Mas o mesmo Deus que diz isso, Ele diz: o sofrimento de vocês não passa sem que eu saiba o que está acontecendo. Irmãos, se você quer viver tranquilamente, se prepare para viver frustrado espiritualmente. Nós só conseguimos ter uma fé viva e forte quando passamos por dificuldades. Vamos para a Bíblia, vamos ver os grandes nomes de fé. Olhe para Jó, o que ele passou, perdeu os filhos, perdeu tudo que tinha, foi morar no lixão da cidade, mas não deixou de crer, um homem de muita fé. Moisés, um homem que largou tudo para entrar em Canaã, foi usado por Deus de maneira poderosa. Abraão, irmãos, quantos anos Abraão pediu a Deus um filho, e Deus na velhice o deu, e Abraão, depois de ter passado por tantas coisas, foi chamado então de homem estéril para o quê? O pai da fé. Olhe para Daniel, um homem fiel a Deus, levado para a Babilônia por causa do pecado dos outros, mas não deixou de ser fiel. Pelo contrário, quando nós vemos em sua história, tem uma oração de Daniel lindíssima no seu livro, se eu não me engano, capítulo 9. Daniel, ele diz assim: por causa dos nossos pecados é que estamos passando por isso. Quando ele diz isso, ele se inclui, ele diz: olha, eu faço parte do teu povo.
Olhe para Davi. Davi sendo perseguido, Saul não fez nada com Saul, ia ser morto por Saul. Um homem que entendeu bem o que é sofrer, o que é padecer, foi Paulo. Paulo ele vai falar de algo que o incomodava ou limitava, ele chama de o espinho na carne. E ele classifica isso como fraqueza. Em 2 Coríntios, capítulo 12, versos 7 e 8. 2 Coríntios 12. 2 Coríntios 12. Diz assim: para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exaltasse. Verso 8: acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que me desviasse de mim. Olha só, Paulo, ele vai dizer que algo limitava ele, algo o fazia sofrer, algo estava então impedindo que Paulo vivesse de maneira confortável. Eu estou falando para alguém nessa noite que tem algo que o limita, que o impede de viver de maneira confortável e que dói em você. Essa mensagem é para você. Paulo disse que orou 3 vezes e clamou a Deus. Se sofrimento só sofre os que não são fiéis, está contra o que Paulo era. Paulo era fiel. Se você disser assim, olha, o que eu peço Deus não me dá, é porque eu estou sendo infiel. Gente, Paulo era fiel. E ele orou e pediu a Deus uma resposta, e Deus vai responder a Paulo. E quando Deus responde, verso 9, você tem pedido para que Deus tire o incômodo da sua vida, você tem clamado, tem chorado aos pés do Senhor e não tem recebido a resposta. Olha o que Deus diz: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o quê? O poder de Cristo. Verso 10: por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Não é por qualquer coisa, é por amor de Cristo. E ele segue: porque quando estou fraco, é então que estou forte. Irmãos, aqui nós temos um estudante de psicologia, né? Você já pensou uma pessoa chegar para você e dizer assim, olha, é no sofrimento que eu me alegro? Aí o diagnóstico: Birutinha da Silva, é assim? Ele está dizendo assim, olha, não, né? Não é assim não. Mas olha só, Paulo ele está exclamando, ele está dizendo assim, ó, quando eu sou perseguido, quando eu sou açoitado, quando eu sou traído, quando eu sou então desprezado por nome de Jesus, é aí então que eu me alegro, pois é na fraqueza que eu me torno forte. Irmãos, Deus seja louvado porque você está passando por tribulações, que você consiga compreender, que eu venha entender, que mesmo na hora da angústia, Deus ele permanece conosco, até porque ele não prometeu que nós passaríamos por esta vida de maneira isenta, sem sofrimento algum.
Então, por que Deus não permite que seus filhos sofram? Primeiro, porque Ele não prometeu isso. Segundo, porque as provações elas servem para que o nome de Deus seja o quê? Glorificado. E terceiro, porque as provações elas são um instrumento de Deus para purificar o nosso caráter, para que o nome de Deus venha então estar vivo e claro, para que nós venhamos crer. Irmãos, as provações às vezes são como um grito de Deus para ouvirmos a sua voz. Imagina seu filho pequeno indo para um precipício, porque uma calçada é como se fosse um precipício para uma criança, não é? Pequenininho. E aí ele vai em direção à beirinha ali da calçada e você diz assim: não vá por esse caminho. E ele continua indo. Não vá, e ele continua indo. Até então que você dá um grito e diz: não vá por aí. Deus, muitas das vezes, como um pai que quer alertar os seus filhos dos perigos deste mundo, Ele usa como instrumento as provações para que nós venhamos compreender para onde devemos ir. Irmãos, existem coisas que Deus promete e que Ele nos dá. E uma delas, abra sua Bíblia em João 14, 27. Livro de João 14, verso 27. As palavras do Mestre, do nosso Senhor Jesus, Ele diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Nessa noite, esse verso é do coração de Deus para o teu. Jesus ele está dizendo assim, sabe? Você tem orado, tem pedido, tem clamado. Você, assim como Marta e Maria, acham que eu estou atrasado. Mas filho, filha, eu não estou. Eu quero te dizer nessa noite que o teu problema, eu sei o que está acontecendo. Eu vou usar aqui, está anotado nos meus lembretes aqui. Jesus não precisa de lembrete não, tá? Mas só para a gente entender melhor. Você não está sozinho. O que eu prometi diante dos discípulos, eu vou cumprir na tua vida. Eu estou contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Mas eu vou, filho, te dar uma coisa nesse momento. Pode até não ser o que você pediu, mas eu vou te dar a paz. Uma paz tão grande que em meio ao teu sofrimento, à tua tribulação, quando as pessoas virem você e souberem do que você está passando, elas vão, olha, se eu estivesse passando por isso, eu estava maluco já. Elas não irão compreender a maneira de você se comportar, porque eu coloquei no teu coração a paz. Mas filho, não se turbe o vosso coração. Sabe o que é isso? Não deixe o teu coração se perturbar. Não tenha medo do dia de amanhã, porque eu, o Senhor, estou com você. É assim que a palavra está nos dizendo essa noite. Emílio, na prática, onde é que você encontra isso? Vá lá para Filipenses. Carta de Paulo, Filipenses 4:7. E eu vou concluir com esse texto, e Paulo ele vai descrever essa paz de Jesus, porque ele entendeu essas palavras de Cristo. E que você nessa noite compreenda o que Jesus fala ao teu coração, e ele diz assim, Filipenses 4:7, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento,
guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Que nessa noite você vá para casa e que nessa semana você lembre que Deus, Ele sabe o que você está passando. Que através da tua tribulação o nome dEle vai ser glorificado, para que outros possam crer pelo que você está passando hoje, que será para a glória de Deus, e outros possam crer que Deus, Ele é poderoso. Deus, Ele tem poder e vai agir através da tua vida. O que você está passando hoje, não esqueça, não passa despercebido aos olhos de Deus. Eu quero convidar agora o irmão João Paulo para louvar o Senhor. E enquanto ele louva, lembre-se das palavras lidas aqui nessa noite. Oi. Sim. Falta você. O túmulo está vazio. Maria logo percebeu. Aquele que ali dormia, do sono eterno reviveu. Um anjo poderoso o seu nome chamou, das cadeias da morte o libertou. Ao terceiro dia a promessa se cumpriu, e logo depois ao céu subiu. Uma viagem majestosa ele começou, foi passando pelos mundos que ele mesmo criou. Foi saudado como um rei, aclamado como um herói, pois da guerra contra o mal saiu-se vencedor. Chega diante de seu Pai e do coro angelical, uma festa preparada. Ele diz: eu não posso celebrar, ainda falta um pouco mais. Muitos filhos tão queridos estão longe do lar, e comigo à mesa necessitam estar. Ainda falta você se entregar, ainda falta você o aceitar, pois não foram em vão aqueles cravos nas mãos. Não, não, não. Falta você se decidir. Falta você não resistir a tanto amor ao seu Senhor. A festa está preparada, só falta você. A festa está preparada,
Só falta você. Amém. Irmãos, a paz que o Senhor tem para dar não depende de circunstâncias. Tem gente que acha que vai ter a paz quando conseguir o carro dos sonhos, a casa dos sonhos, quando receber a bênção que tanto espera. Não. A paz, ela só é conquistada, só é conseguida de verdade quando se entrega totalmente a Jesus. Quando você vai aos pés de Jesus com aquele coração apertado, sofrendo, e você ora e clama a Deus. E sabe, irmãos, e você na sua angústia ali de joelhos dizendo: Senhor, ouve o meu pedido. E quando você termina de orar, você sente a paz que Jesus pode dar. E aquilo que antes te afligia, você diz assim: olha, eu consegui entregar para quem pode resolver. E se daqui para mais tarde ele não resolver, irei de novo aos pés dele, até que ele me atenda. Mas a paz ele já me deu. Nessa noite tem alguém aqui que está passando por um momento assim. Eu quero convidar você para vir aqui na frente, para que a gente possa orar juntos. Você está passando por uma aflição, por uma tribulação, tem pedido, clamado e não tem recebido. Se você está precisando de oração, eu estou. Está com um tempo que eu estou pedindo algo a Deus e estou esperando a resposta dele. Eu quero que você entenda que nessa noite você vai depositar esse seu pedido aos pés do Senhor. E você vai dizer assim: Senhor, eu já pedi várias vezes, mas ainda não obtive a resposta que eu queria. Mas nessa noite, eu quero sair daqui com a tua paz e entender que eu entreguei a ti, para que teu nome seja glorificado através da minha tribulação, para que outros possam crer e que eu possa crer no teu poder, para que a minha vida venha ser então um altar de adoração a ti. Tem mais alguém que está querendo oração? Não? Então eu vou orar. Vamos orar? Veio mais um. Está vindo mais outro. Tem mais um ali também. Deus, o mesmo Deus do passado, é o Deus de hoje. E Ele vai então fazer sua maravilhosa obra em nossas vidas. Marta e Maria, elas pediram o que para Jesus? A cura de Lázaro. Não receberam a cura. Sabe por quê? Porque o que Deus deu foi infinitamente melhor do que elas pediram. Olha só, irmão Zé. Elas pediram cura. Aí quando Jesus chegou, o que foi que Jesus deu para elas? A ressurreição. Grande o poder de Deus. É maravilhoso demais, é maior do que nós pensamos. Deus é poderoso. Vamos orar? Santo e amado Deus, grande és tu, Pai, em poder, em sabedoria. Grande és tu, Pai, em amor e graça. Grande és tu, Pai, porque é capaz de nos dar a paz que não depende, Senhor Deus, de circunstâncias, mas que depende, Pai, então, exclusivamente de viver caminhando ao teu lado.
Nessa noite, Pai, ouvimos a Tua voz, compreendemos um pouco mais do que o Senhor tem para nos dizer e algumas pessoas vieram aqui à frente, Senhor Deus, cada um com uma causa. O Senhor sabe, Senhor Deus, dos problemas, quem sabe financeiros que estão passando. Quem sabe, Pai, um problema, uma situação que eles já tentaram resolver, mas não conseguiu. Mesmo diante, Senhor Deus, quando as contas chegarem, que eles recebam a paz para resolver esse problema. Dá, Pai, para aqueles que estão com problemas de saúde, que dependem, Senhor Deus, quem sabe de médicos. O Senhor, Pai, tem poder e é o médico dos médicos. Age de maneira poderosa, Pai. Já tem outros que têm pedido algo que aparentemente parece simples, mas que só pode vir de Ti, Pai. Então responde o pedido e dá a resposta, Pai, no momento oportuno, no momento que o Senhor quiser. E que nós, nessa jornada de clamar e pedir, de nos derramar aos Teus pés, que nós venhamos, Senhor Deus, crer em Ti e saber que Tu és o nosso Deus. Ajuda-nos, Senhor Deus, a enxergar o Teu agir, mesmo diante, Senhor Deus, de situações tão contrárias. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos, abençoe a vocês e essa semana venha ser uma semana abençoada por todos nós.